morreria sim em meu lugar. Um amor tão forte, tão verdadeiro, morreu por mim, morreu por você, e o pecado foi lavado com seu sangue derramado na cruz. Ninguém morreria assim em meu lugar. Um amor tão forte, tão verdadeiro, morreu por mim, morreu por você, e o pecado foi lavado com seu sangue derramado na cruz. Deus não quer te ver sofrer, Deus não quer te ver chorar. Deu seu filho em uma cruz para morrer e nos salvar. Deus não quer te ver sofrer, Deus não quer te ver chorar. Acredite, abra o seu coração e deixe ele entrar. Abra o teu coração, deixa o Senhor teu Deus entrar. Hoje, no programa Momentos de Fé, eu tenho a alegria de, em comunhão com o nosso querido Papa Francisco, toda a igreja, no Vaticano, no mundo, e particularizando no Brasil, em nossa Arquidiocese de Montes Claros, eu tenho a alegria de proclamar o início do Jubileu da Misericórdia de nosso Deus, o Ano Santo, da graça de Deus sempre colocada a nosso dispor. E eu começo o programa Momentos de Fé hoje, lendo para vocês a bula de promulgação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Da bula de promulgação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, Misericordiae Vultus. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré. O Pai, rico em misericórdia, conforme podemos ver em Efésios 2:4, depois de ter revelado o seu nome a Moisés como Deus misericordioso e clemente, vagaroso na ira, cheio de bondade e fidelidade, conforme Êxodo 34:6. Não cessou de dar a conhecer de vários modos e em muitos momentos da história a sua natureza divina. Na plenitude do tempo, quando tudo estava pronto, segundo o seu plano de salvação, mandou seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar, de modo definitivo, o seu amor. Quem o vê, vê o Pai. João 14:9. Com a sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a misericórdia de Deus. Precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem em nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental
que mora no coração de cada pessoa quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à espera de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Há momentos em que somos chamados de maneira ainda mais intensa a fixar o olhar na misericórdia para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai. Foi por isso que proclamei um jubileu extraordinário da misericórdia como tempo favorável para a igreja, a fim de se tornar mais forte e eficaz o testemunho dos crentes. Eis aqui a bula da abertura do jubileu da misericórdia, realizado pelo Papa Francisco no Vaticano, no último dia 8 de dezembro, dia também dedicado à Imaculada Conceição de Maria. E é isto, minha gente, o programa Momentos de Fé, que respira os ares da igreja e traz sempre conteúdos para a nossa vida, que nos ajudem a nos aproximar deste Deus que é Pai das misericórdias. Não poderia o programa seguir o seu curso sem adentrar neste conteúdo do ano jubilar. Assim como o Santo Padre fez em Roma, assim como o nosso arcebispo fez em nossa catedral metropolitana, eu também faço no programa Momentos de Fé a abertura do Ano da Misericórdia. E nós vamos conversar hoje um pouco sobre este assunto no nosso programa. Antes de continuarmos, eu quero acolher no nosso programa duas pessoas muito especiais para esse contexto que nós estamos celebrando. Eu quero acolher aqui a tia Paula, não é? E também esse jovem que está aqui, mas eu falei e não vou falar o nome dele, é porque para nós ela é a tia Paula, mas ela vai se apresentar melhor para vocês. É um prazer muito grande, meu nome é Paula e é muito bom poder estar aqui no programa juntamente com o Padre Jairo e com a família Misericórdia. E este jovem que está ao lado da tia Paula? Alegria muito grande para a gente, eu me chamo Ivo, também participo da família Tez da Divina Misericórdia. E nós estamos em festa, né, Padre Jairo? Com o ano jubileu da Divina Misericórdia e estando aqui juntos, abordando um pouco sobre esse assunto que eu acho que não só de interesse para a igreja, mas para o mundo inteiro, pelo nosso contexto, realidade que nós estamos passando, né? Em meio a tantas guerras, a tantas tragédias, o ano jubileu da Divina Misericórdia caindo como uma bênção para nós de fato. Com certeza. E, gente, assim, vou voltar aqui, né, no fato de não ter dito o nome dele, o nome do Ivo, né? Muito querido a nós, muito caro pra gente. E a tia Paula, e por que eu falo tia Paula? É porque para nós, da espiritualidade da Divina Misericórdia, do texto da Misericórdia, para nós que conhecemos Paula de perto, é tia Paula, viu? É a nossa tia Paula, não é isso? Gente, e já adentrando no nosso assunto, que é de uma riqueza incalculável, eu gostaria de dizer para vocês que o Jubileu Extraordinário da Misericórdia foi iniciado no último dia 8 de dezembro, no Vaticano, pelo Papa Francisco, com a abertura da porta sagrada. E é muito interessante que este Jubileu Extraordinário da Misericórdia, ele tem todo um significado. Já começa pela palavra extraordinário, porque não seria comum um jubileu neste ano na vida da igreja, sabia? Não seria comum. Geralmente leva-se mais tempo para a proclamação de um jubileu na vida da igreja. Mas o Papa, ele nos convida a celebrar o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, porque no dia 8 de dezembro nós completamos os 50 anos
do encerramento do Concílio Vaticano II, que foi uma grande graça, uma grande bênção de Deus, nosso Senhor, para a vida da igreja. Então já começa aí, ele é extraordinário porque ele é proclamado para ter seu início celebrando os 50 anos do término do Concílio Vaticano II. E é interessante que ele acontece não 25 anos depois de um jubileu, como é mais comum. Ele acontece 15 anos depois de um jubileu, que foi o jubileu do novo milênio, proclamado pelo nosso saudoso São João Paulo II, né? E nós vivemos esse tempo, né? Nós vivemos a grande celebração do jubileu do ano 2000. E é interessante a gente perceber que dentro deste contexto, o que o Santo Padre nos chama a prestar atenção é que a misericórdia de Deus, nosso Senhor, Ele oferece o seu coração para todos que se encontram em situação de miséria, incansavelmente. Por isso, o Papa chama a Igreja para ser expressão desta misericórdia de Deus, nosso Senhor, na vida do mundo, né? Em meio à sociedade. E por isso, o Papa nos chama a tornar mais conhecida a misericórdia de Deus, que não se cansa de amar, que não se cansa de socorrer e resgatar os seus filhos. Padre, muito se falou sobre a abertura da porta da misericórdia. O que a igreja fala sobre a abertura da porta? Qual é o simbolismo que tem por trás da abertura da porta da misericórdia? É interessante, tia Paula, porque esse assunto é um questionamento das pessoas, né? E sempre as pessoas ficaram... Houve um movimento muito grande, né? A mídia, no mundo inteiro, apresentou o Santo Padre abrindo a porta da misericórdia, né? A porta do jubileu para a celebração do ano da misericórdia. E, na verdade, há um simbolismo muito grande aí. O sentido e a riqueza dessa experiência externa é muito profundo. Porque quando o Santo Padre inicia lá em Roma, abrindo a porta do jubileu, né, ele nos convida como igreja a entrar. A porta significa o próprio Cristo. Então nós entramos na vida do próprio Cristo. E quando nós entramos na vida do próprio Cristo, Ele abre as portas do seu coração para nós, Ele nos oferece o seu amor incalculável e é um amor que nos resgata. Então quem entra pela porta da misericórdia no Vaticano, quem entrou pela porta da misericórdia na nossa catedral, quando foi aberta a porta da nossa catedral, quem entra nesta porta da misericórdia está tendo a experiência de entrar na intimidade do próprio Cristo, em seu amor, que se compadece com todos nós por nossas limitações, nossas misérias. E aí é muito curioso, porque esse entrar na porta é também para nós um chamado à conversão, à mudança de vida, ao pedido de perdão a Deus nosso Senhor, em sinal de reconhecimento das nossas misérias. Porque muitas misérias que nós experimentamos são consequência do nosso pecado, da dureza do coração humano, sabe? Então, esse entrar, o simbolismo é entrar no Cristo, entrar no coração do Cristo para experimentar o seu amor que não se cansa de amar. E Ele, que é a expressão do amor do Pai, nos leva à intimidade consigo mesmo. E nós somos chamados a entrar nesta porta, abrindo a porta do nosso coração para que Ele, cada dia mais, ganhe espaço para ser Deus em nós. E se Deus for Deus em nós, se Ele habitar no nosso coração, se nós abrirmos a porta da nossa existência, então quer dizer, nós entramos na existência, na intimidade do Senhor e ao mesmo tempo permitimos que Ele entre em nós. E aí nós vamos nos propondo a uma experiência de mudança, de conversão constante. E tudo isso pensado no dia da Imaculada também. Dia da Imaculada Conceição, né? No dia da Imaculada Conceição de Maria,
é muito interessante a gente perceber a presença de Nossa Senhora como aquela que favorece essa experiência de Deus a toda a humanidade com o seu sim. Verdade. Em meio a tantos significados, tanto simbolismo, o que me fascina, inclusive, eu sempre tento colocar isso nos nossos momentos de reflexão, é a própria arte. O que me roubou a atenção foi esse quadro, né, do filho voltando ao pai, e a gente, né, queria saber um pouco mais sobre esse significado dessa arte que, para mim, não tem como separar arte e sacralidade. Eu acho que as duas andam uma do lado da outra. Hoje, como vocês puderam perceber, dentro desse ambiente do Jubileu da Misericórdia, o nosso cenário está diferente, né? E nós temos aqui um quadro que tem uma riqueza, de fato. Esse quadro, se nós olharmos aqui, temos 3 pessoas, temos alguém prostrado, né? Maltrapilho. Temos alguém maltrapilho. E nós temos alguém que acolhe esta pessoa. Esse quadro, ele é inspirado na parábola do filho pródigo, né? Que está relacionada ao jubileu do ano da misericórdia, né? E é interessante a gente perceber que as pessoas estavam à volta. E com certeza cada um fazia um julgamento daquela pessoa que já estava miserável. Mas o pai age diferente. O pai, ele abraça, ele acolhe, ele já não leva em conta o que levou o filho à situação de miséria. E é exatamente isto que o Papa Francisco quer nos levar a refletir, né? Refletir a presença de Deus que é pai e mãe. Inclusive eu quero despertar a reflexão de vocês para uma curiosidade. Vocês podem ver as mãos do pai. Se você olhar de um lado, você vai ver uma mão mais masculina. E do outro lado, no canto do quadro, você vai ver uma mão mais fina, mais terna, lembrando-nos da teologia de um Deus misericordioso, que nos ama com amor de pai e mãe. O quadro, ele traz todos esses elementos e que são muito significativos para este ano do jubileu que a gente está vivendo. Eu fiz questão, esse quadro, na verdade ele pertence, eu gostaria de dizer e até mandar um abraço para o nosso reitor do Seminário Maior Arquidiocesano, o Monsenhor Silvestre. Esse quadro está lá no Seminário Maior Arquidiocesano sempre, e eu vi que seria muito significativo trazê-lo para o programa Momentos de Fé hoje. Eu até comentava, padre, com o Ivo, que na verdade nós estamos assim por dentro. Exatamente. Nós somos assim por dentro. Por fora, a gente pode não ter essa aparência, mas muitos de nós trazemos o cansaço da caminhada, o desgaste. Nos pés ali a gente percebe assim que um calçado já está quase arrebentado, o outro só tem um pedaço. Verdade. Né? O outro só tem um pedaço. Que é da jornada, né? Da nossa vida. E o que causa isso? O nosso distanciamento do Senhor. Muitas vezes a gente acha que Deus está longe, somos nós que nos distanciamos de Deus, né? Quando nós nos endeusamos, quando nós nos sentimos autossuficientes, nós abandonamos o Pai misericordioso, nós caímos numa situação de miséria. O ano do jubileu nos convida a fazer esse caminho de volta, né? A igreja, neste ano jubilar, ela nos oferece os sinais da presença e proximidade de Deus com a celebração do jubileu, né? Nós vamos ter vários momentos significativos, como por exemplo, celebrar, fazer peregrinação aos santuários. Isso é muito rico. O que a igreja deseja é que todos experimentem o amor de Deus que consola, que perdoa e oferece esperança. Não dá para continuar prostrada. É preciso fazer justiça diante do erro cometido. É importante, de fato, que assumamos as nossas responsabilidades. A igreja tem consciência disso. Mas ela nos concede, nesse ano do jubileu, a graça do perdão total dos pecados, até pelo fato de que, mais que ficar com um pensamento de formularmos juízo, condenar as pessoas, nós precisamos ser misericordiosos, como Deus nosso Pai é. A igreja, ela precisa ir além da justiça. Ainda que nós sejamos responsabilizados por nossos erros, nossos pecados, nós temos que caminhar pelas vias da misericórdia.
andarmos, né, ao encontro de nosso Deus. Hoje, a igreja deseja doar a misericórdia. Notamos que nos nossos dias se perde a noção de perdão e sua importância. As pessoas estão com o coração endurecido. O jubileu é o tempo de perdão. É o tempo de anunciar o perdão de Deus e também vivenciarmos o perdão em nossas relações. Pois é, seria interessante, Padre, o Senhor falar um pouco, né, para nós aqui, pelo pessoal que nos acompanha em casa, sobre os meios para a gente experienciar de uma maneira melhor este ano o Jubileu da Divina Misericórdia. Quais são os atos concretos, né, as obras de misericórdia que podemos fazer para vivenciarmos melhor esse período de graça? Bem colocado, Ivo. Realmente nós temos os exercícios espirituais, né? Que são proposta para o ano do Jubileu da Misericórdia. Nós temos as obras de misericórdia e temos também as obras espirituais. Por exemplo, obras de misericórdia. Nós sempre somos chamados a essa experiência. Mas esse ano, nós precisamos nos debruçar mais, nos encher de propósito mais, em relação, por exemplo, ao cuidar dos doentes, ao alimentar os famintos, as pessoas que realmente a gente tem que sondar, quem realmente passa por necessidade. Até mesmo porque nos nossos dias nós temos uma dificuldade, né, de ajudar. Nós ficamos muito seguros quando encontramos alguém que supostamente está passando por necessidades. Nós temos que ficar bem atentos a isso. Depois, dar água aos sedentos, né? Depois, abrigar, né, os sem teto. Nós estamos vivendo no mundo inteiro aí a questão da necessidade de acolhida aos imigrantes. O Papa tem falado muito sobre isso. Depois, vestir os descamisados, né? Amparar as pessoas que passam por necessidades e socorrer e visitar os presos, né? Entender que antes de mais nada ali existe uma pessoa independentemente do erro, e assim como o pai não levou em conta as burradas, os crimes, os erros do filho, nós também temos que ser misericordiosos como Deus que perdoa os pecadores e oferece o seu amor acima de tudo, porque o amor oferecido gera a morte do erro, gera a morte do pecado e restaura e ressuscita a pessoa e devolve a ela a dignidade. Este é o propósito de Deus. Depois nós temos as obras espirituais, né? Experiências concretas que nós podemos fazer. Por exemplo, nós precisamos, a igreja, por exemplo, a gente quer procurar ser presença na vida do povo de um modo a tirar a dúvida, o medo, através do aconselhamento, né? A orientação espiritual. Mas os fiéis cristãos também devem consolar as pessoas que vivem no medo, na dúvida. Depois, nós somos chamados a socorrer os pequenos, socorrer dando dignidade, né? Quando Jesus curava um leproso, quando Jesus ajudava alguém que passava fome, ele devolvia àquela pessoa a dignidade, ela tinha condições de voltar à vida em comunidade, né? Depois, consolar os solitários, né? Tem tanta gente sofrida por aí, abandonada, por isso que é importante visita aos asilos, né? Visita as pessoas que moram só, surpreender o outro, alegrá-lo com nossa presença. Isso é amor, isso é misericórdia. Perdoar, né? Perdoar sempre. Como? Sujeitando o ódio. Porque muitas vezes a gente nutre um sentimento de ódio. Nós temos que sujeitar o ódio à humilhação e ser os homens e mulheres do perdão, abandonando o comportamento de mágoa, de ressentimento, abandonando a atitude de vingança, de violência, né, que gera os conflitos na vida em sociedade. E é claro, rezar pelos irmãos no dia a dia da vida da igreja. São obras espirituais. Depois é sugerido para nós a peregrinação. Para encerrar aqui, eu quero encerrar dizendo que é sugerido também a peregrinação aos centros de peregrinação. Na nossa Arquidiocese de Montes Claros, o grande centro de peregrinação é a nossa catedral, mas também a igreja sede em todas as paróquias. Na minha paróquia, por exemplo, a Igreja Mãe Rainha no bairro Santa Lúcia é centro de peregrinação. Por quê? A pessoa vai ao centro de peregrinação e entra pela porta que foi aberta no início do ano do jubileu, e ela entra pela porta com esse propósito de fazer a caminhada
de intimidade com Deus, nosso Senhor. E aí fazer essa experiência de mudança. Então, ir ao centro de peregrinação. As comunidades são convidadas a fazer uma peregrinação como comunidade, a cada sede da paróquia. Também tem a proposta, o chamado à confissão, reconhecer as próprias misérias, se encher de propósito de mudança e fazer a confissão com o sacerdote ao longo desse ano, né? E lembrar que a confissão, a entrada na igreja, que é centro de peregrinação, vem acompanhada do nosso compromisso de mudança. Não é apenas um gesto externo. Isso tudo deve vir acompanhado do nosso comprometimento com uma vida nova, a busca de uma vida nova em Cristo, que é a porta e que nos abre as portas do céu, né? Para que todos conheçam a misericórdia de Deus através de nós, da igreja, do sacerdócio, através do seu exercício, da sua função, do seu ministério na vida da igreja. É um pouco isto que nós precisamos tomar consciência nesta abertura do Ano da Misericórdia. É muita coisa, gente. Eu quero apenas sinalizar aqui que no nosso próximo programa nós vamos falar um pouco sobre Santa Faustina, esta profecia, né? Essa experiência tão bonita na história da vida da igreja, com a reza do Terço da Misericórdia. E nós vamos no próximo programa rezar juntos com você que está em casa o Terço da Misericórdia, clamando as misericórdias do Senhor neste ano jubilar. Eu quero agradecer de coração a presença de vocês. Vocês vão estar conosco também no nosso próximo programa e vai ter mais uma turma do Terço da Misericórdia. E hoje eu queria encerrar o nosso programa pedindo a bênção de Deus, nosso Senhor, para a nossa água, como sempre fazemos no programa, e a bênção de Deus, nosso Senhor, para todos vocês que nos acompanham em casa. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai bondoso e misericordioso, que esta água abençoada seja para nós fonte da vossa misericórdia infinita. Seja bênção, graça, amparo, auxílio e proteção. E que a vossa misericórdia se derrame sobre a vida do vosso povo, que nesta hora nos acompanha em nosso programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos e a esta água o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Divina misericórdia, descanso do meu coração, vem e toca-me, Senhor, com teus raios de amor. Divina misericórdia, ó fonte de vida e bondade, te entrego minha vida, ó Senhor, e o meu coração.